Seja na escola, no trabalho ou na roda de amigos, sempre tem aquela pessoa que é mais interessante, ela é mais engraçada e mais divertida do que a gente. E eu sei, você sabe, que no final das contas essa pessoa vai se dar melhor que você. Essa pessoa vai chamar a atenção do seu chefe. Ela vai se dar melhor no mercado de trabalho. Porque ali existe uma lei muito importante. Quem não é visto, não é lembrado. Mas e agora, William? Se eu não sou tão interessante e criativo assim, como eu vou ser visto? Essa é uma boa pergunta, a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo, depois da vinheta. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Me Expondo Sem Sofrimento. O canal que te ensina a ser mais confiante e ter mais coragem na hora de falar em público. E hoje o tema é: eu não me sinto interessante! Como isso é um veneno na hora que você quer falar em público, se expressar em público, se expor em público. Quando eu dou aula e palestra, eu sempre gosto de começar perguntando: pessoal, alguém aqui não se acha interessante? Alguém aqui não se acha criativo? Alguém aqui não se acha engraçado ou divertido? Eu pergunto coisas assim e sempre tem gente que levanta a mão. Olha, eu dou aula de improvisação teatral há 6 anos, eu estudo isso há 11, eu sempre fiz teatro e eu posso afirmar com categoria que eu conheci 0% de pessoas. Ninguém na vida que eu conheci era incapaz de ser ou engraçado, ou divertido, ou interessante, ou qualquer coisa do tipo. E na verdade, essas 3 coisas, esses 3 assuntos, essas 3 impressões que a gente tem de si mesmos, elas estão relacionadas com uma coisa só. Uma fonte é o problema disso tudo, que é a não se achar criativo. Ou ver outras pessoas e acharem que elas são muito criativas e a gente não. Como a criatividade é meu ganha-pão, ou seja, eu preciso ser criativo e eu preciso ensinar as pessoas a serem criativas, eu comecei a prestar atenção, percebi que as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada sobre criatividade. Tem algumas má impressões, alguns mitos. Então minha ideia agora é quebrar um pouco esses mitos e essas má impressões, para vocês entenderem de vez o que é criatividade. Vamos começar com a definição do que é criatividade. E eu gosto de uma definição que a Teresa Amabile traz a esse assunto. Ela é uma psicóloga que estudou há mais de 30 anos sobre criatividade. E ela define criatividade como a capacidade de criar, produzir ideias ou produtos novos e apropriados ao contexto em que a pessoa se insere. Então, às vezes, numa sociedade sai mosquito. E às vezes, numa sociedade, tal coisa é criativa, tal coisa é mais engraçada, e às vezes em outra não. Às vezes, num trabalho, numa empresa de natação, sei lá, professores de natação acham coisas mais engraçadas de acordo com o seu contexto de trabalho, diferente que os empresários ali da Wall Street. Peguei coisas bem diferentes para vocês terem a ideia. E outra coisa que eu acho muito interessante nesse assunto é que a palavra criatividade deriva do latim creare, que quer dizer criar. Oh, nossa, que grande aprendizado que você me trouxe! Não, calma. O que eu quero mostrar com isso é a palavra criança também deriva do latim creare, que é criar. Ou seja, criança é a fase da criatividade, é a fase que a nossa capacidade criativa está em desenvolvimento, está em momento de ação contínua e presente. Esse pensamento nos ajuda e nos leva a quebrar o primeiro mito sobre criatividade. E o mito é: nem todo mundo é criativo, mas na verdade a criatividade é algo intrínseco do ser humano. A Teresa Amabile, a psicóloga sobre comunicação que estudou há 30 anos, que eu já citei nesse vídeo, ela fala que a criatividade não é uma habilidade rara, não é uma coisa sobre talento que nasce desde a infância. A criatividade é algo aprendível, uma habilidade treinável. É fácil perceber isso, lembrando de quando a gente era criança. Imagina, quando você estava na sua sala, quando você estava no seu quarto. Aquilo não era um quarto. Aquilo era uma espaçonave.
viajando num mar de asteroides, numa guerra, com todo o império do Star Wars. Ou ela era um vulcão, onde o chão é lava, e meu Deus do céu, eu não posso pisar aqui, senão eu vou perder o meu pé, aí a aventura continua para eu achar o tesouro. Ou então era um campo de futebol, onde o Cristiano Ronaldo tá na sua frente, e ele quer fazer gol no Brasil, mas aqui é Brasil, sabe? Um tênis, ele não era um tênis, ele era um intercomunicador telecomunicativo galáctico, onde eu vou falar com o imperador. Ou então o lápis. O lápis não era um lápis, ele era uma espada. Aí o dragão quer comer a donzela, eu vou enfiar a espada bem fundo no seu coração. E por aí vai. Quando a gente era criança, a gente tinha isso de uma forma tão natural. Qualquer coisa, podia ser qualquer coisa. A gente podia criar brincadeiras a partir de um simples sujeirinha que eu vou correr atrás. Então todo mundo já teve contato com a criatividade. Todo mundo já teve contato com essa habilidade e tirou de si alguma coisa que ninguém mais teria criado, sabe? Essa capacidade, só que a gente esqueceu de treinar. Mas ela está aqui dentro da gente, de todo mundo. Porque não tem uma criança, não tem uma pessoa que nunca brincou na vida. E essa capacidade que nos diferencia, na verdade, dos animais. Essa capacidade de criar, brincar, inovar. É isso que faz da gente ser a gente. Vamos agora para o segundo mito sobre criatividade. Eu fiz 4, né? Não, é 2, é o segundo. Segundo mito sobre criatividade. Qual que é a questão? Todo mundo acha que a criatividade é sobre ser muito genial e brilhante e incrível e inimaginável e pensar aquilo que todo mundo vai falar: uou, como ele pensou nisso! Mas não é sobre isso. A criatividade não é sobre ser genial, ultra incrível, inimaginável, fodástico na hora de criar. Não é. Criatividade é sobre colocar a sua marca registrada. O que o William faria que a Laura que está gravando aqui para mim não faria diferente. Ou que o seu chefe faria diferente. Ou que a advogada faria diferente. É sobre colocar o que é de único nosso. E o que é de único nosso, ele é a coisa mais óbvia pra gente. O quê? A coisa mais óbvia é criativa? Sim, a gente da linha da improvisação teatral diz para os alunos: seja óbvio, não tente ser genial. Por que, meu Deus, eu diria isso para alguém que está querendo ser criativo? Rapaz, o seu óbvio, aquilo que é muito óbvio e simples e, cara, não podia ser outra coisa, é só seu. É diferente do óbvio da outra pessoa. E é diferente do óbvio da outra pessoa. O óbvio da minha mãe, quando ela vê uma criança, é diferente do óbvio meu quando eu vejo uma criança. E é diferente do óbvio de alguém que não gosta de criança ver uma criança. O óbvio meu, quando eu tô numa situação de trabalho e vejo alguém se estressando com o meu outro colega de trabalho, o meu óbvio é diferente do outro, e do outro, e do outro. E a capacidade criativa é a capacidade de conseguir, através do meu óbvio, das minhas experiências de vida, do meu repertório pessoal, colocar as coisas ao mundo, criar as coisas no mundo, de acordo com o contexto que eu tô. Entende? Eu pegando o que a Teresa Amabile falou e trazendo de uma forma mais palatável, mais simples. Mas eu tenho uma historinha pra mostrar, porque eu sei que você aí tá falando assim: eu acho que eu não acreditei, eu não comprei não. Como assim precisa ser óbvio? Eu vou contar uma historinha pra vocês e eu vou utilizar a chácara dos meus pais, porque eu tô aqui e eu vou utilizar essa paisagem, por que não? Essa aqui é a Mangueira. A Mangueira que vive aqui na chácara dos Escodro. É minha família, meu pai. A Mangueira vive aqui na chácara. E ela, sempre que pode, produz mangas deliciosas, enquanto observa todas as outras árvores que existem aqui na chácara. Esta é a aceroleira, ou árvore de acerola, no seu nome. Prazer. Ela vive aqui também na chácara dos Escodro e ela produz sempre que pode deliciosas acerolas. Mas um dia
Um dia ela começou a ficar com a autoestima baixa, olhando para a árvore de manga, pensando, nossa, a árvore de manga é uma árvore tão grande e produz frutos tão enormes. E ela começou a querer produzir mangas. E ela tentou e passou estações, tentando produzir manga. E ela ficou frustrada. Mas afinal de contas, ela era uma aceroleira, uma árvore de acerolas. Vamos ficar assim que eu não tenho certeza. Ela era uma árvore de acerolas. Então ela jamais, em maneira alguma, conseguiria produzir mangas. E ela ficava cada vez mais triste e depressiva. E por estar focada em produzir algo que ela jamais conseguiria produzir, ela começou a se dar mal na hora de produzir as suas acerolas, aquilo que ela tinha de único. O que eu quero dizer com essa história, essa fábula, que você pode até contar para suas crianças, usar em algum tipo de palestra. O que eu quero dizer é que cada um tem algo diferente para oferecer ao mundo. Tem algo único de si e criativo para trazer ao mundo. As aceroleiras, ou árvores de acerola, elas só têm acerola para oferecer ao mundo, mas não é só. É tudo isso. Ela tem o que a mangueira não tem para oferecer. Então a criatividade é sobre focar no que nós temos a oferecer e parar de usar a régua do outro para entender o que é genial, ou engraçado, ou divertido. O nosso óbvio que vai ser genial, engraçado e divertido para o outro. Uma outra história que pode aludir a essa ideia é quando os portugueses chegaram ao Brasil. Eles chegaram ao Brasil, ficaram olhando a paisagem, falando, olha pois, mas aqui tem pau-brasil, ora pá. Não, eu não sou bom português. Enfim, eles viram que tinha muito pau-brasil aqui, falando, nossa, pau-brasil, isso é muito útil pra gente, cara, eles não sabem a riqueza que eles têm aqui, porra. E aí, pro índio, pau-brasil tinha rodo aqui, né? Nossa, é mais um pau-brasil, olha só. E aí os portugueses ficaram, caramba, o que a gente pode ter aqui? Vamos dar ouro para eles em troca do pau-brasil? Será que a gente consegue negociar? E eles perceberam que os índios ficaram impressionados com o espelho. Eles não tinham ali. Aquilo ali era muito criativo, muito novo para eles. Era muito interessante. E aí eles acabaram trocando. Eles acabaram oferecendo o pau-brasil, que é o que eles tinham de óbvio. E os portugueses ofereceram os espelhos, que era o que eles tinham de óbvio, era um espelho, muito simples. Mas o meu óbvio não é o óbvio do outro. O meu óbvio pode ser o genial, incrível para o outro. E assim sucessivamente. Então, se eu conseguir ser criativo a ponto de trazer o meu universo único aqui, e o meu colega conseguiu o universo único dele, e ele conseguiu trazer o universo único dele, já temos 3 pessoas únicas em prol de um mesmo objetivo. Que incrível seria isso, não é? Outra coisa, quando você pensa assim, para eu ser criativo eu preciso ser genial, você se coloca automaticamente uma pressão desnecessária. A pressão de ter a ideia melhor e perfeita. Mas a criatividade, ela nunca vem pronta. A criatividade é um caminho, aonde de uma ideia você pode partir para outra, e aí você vai ver lá na frente, realmente isso aqui não vale, e você vai achar caminhos diferentes. A criatividade é um caminho. Quando você se foca em ter a ideia genial, você nega os caminhos e está procurando só o fim da jornada. O que é muito mais difícil de se fazer. Porque quando você está procurando o fim, sem fazer os caminhos errados, você vai ter muito mais esforço mental, você vai se cansar mais, vai se desgastar mais, vai fazer de um jeito que não é orgânico, entende? Por exemplo, o que eu quero falar com caminhos errados, né? Às vezes você está numa reunião de brainstorming, e aí você quer achar um slogan para a marca, aí você, sei lá, Colgate, aí você fica assim, procurando o slogan perfeito. Mas eu, pensando com o Colgate, eu já falo, uma pasta de dente, uma pasta tem pasta de trabalho também, então pode chegar, não, acho que vamos não por aí, pasta de dente, dentista, 9 em cada 10 dentistas, entende? Eu vou criando coisas e buscando e pesquisando no meu acervo possibilidades que eu possa usar ali, em vez de procurar o slogan perfeito de cara. Eu crio um caminho, né? A criatividade não é uma catapulta que ela sai aqui
a pedra sai aqui e já chega no ponto. Criatividade é mais como uma flecha, que ela tem um caminho a se seguir até o ponto central, e não necessariamente a gente vai acertar na primeira flecha. Ah, mas eu tenho a inteligência artificial para ser criativa por mim. Por que eu vou precisar de criatividade? Se eu não preciso, hoje em dia, ninguém mais precisa de criatividade. Olha, boa pergunta, muito obrigado pela sua pergunta. Adoro quando mandam perguntas para mim. Realmente, inteligência artificial, ela traz pra gente um benefício de praticidade, né? De tipo, eu preciso de tal coisa, ele já entrega ali na hora, em um segundo, coisa que eu precisava de 1 hora, 2. Mas olha só um estudo que eu fiz sobre as soft skills mais desejadas no mercado de trabalho. E você vai mudar a sua impressão que você tem. E tem mais uma coisa sobre a criatividade, que eu acho que a gente às vezes... como é que é a palavra? Quando a gente não acha tanta coisa. Menospreza. Isso, obrigado. Tem mais uma coisa da criatividade que eu acho que vocês não sabem. Às vezes eu acho que ela é uma habilidade menosprezada. Principalmente quando se fala de mercado de trabalho. Quando se fala de oportunidade de vida. Por quê? Eu fiz uma pesquisa das soft skills mais desejadas pelo mercado de trabalho e eu fiz um gráfico. Eu peguei as 10 primeiras páginas que apareciam no Google e tinham lá fontes como Forbes, Época Negócios, a Globo, tinha a PUC, USP, então tinham coisas assim no meio das fontes que falavam sobre esse assunto. E eu fiz um gráfico. Em primeiro lugar, e olha que eu achei que eu nunca ia falar isso, mas enfim, 9 de 10, né? Aquele clássico 9 entre 10 dentistas, 9 das 10 páginas falaram que a comunicação é uma das soft skills mais desejadas. Mas em segundo lugar, com 8 de 10 é criatividade. 8 de 10 páginas da internet falaram que a criatividade é uma soft skill desejada no mercado de trabalho. É uma necessidade que as empresas estão precisando das pessoas, dos seus empregados. Então imagina, se você começa a desenvolver a criatividade, e se você inclusive cria uma comunicação criativa, como que você não vai se destacar no mercado de trabalho? Já imaginou isso? Você já parou para pensar? Não é isso uma da dor que você sente? De ver o cara ali ao mesmo tempo que você na empresa, mas ele está subindo de negócio. Então vamos agora para um estudo mais particular que eu fiz. A gente já falou dos mitos da criatividade e por que a criatividade é importante para você que quer falar melhor em público, que quer chamar mais atenção e quer se sentir uma pessoa mais interessante. Então eu vou trazer aqui para você agora, a partir do meu estudo pessoal, 4 aspectos da criatividade. Sendo que são 3 ativos, ou seja, que a gente pode treinar, que a gente pode melhorar, e um passivo. Primeiro aspecto da criatividade, e um dos que eu acho mais importantes, é a associação de ideias. A capacidade de associar uma ideia a outra. É, por exemplo, o que eu fiz quando eu estava dando o exemplo sobre a Colgate. Eu comecei a falar de pasta de dente, lembrei de pasta de trabalho, lembrei de dente, dentista, 9 em cada 10 dentistas. Então eu fui fazendo várias associações dentro do meu repertório pessoal. Então a associação de ideias te ajuda a pesquisar melhor na sua experiência de vida, o que você tem aqui na cachola, e trazer esse assunto à tona, né? Então você vai usar numa reunião de negócios, quando o seu cliente falar alguma coisa, ele falou sobre carro, então você vai associar, por exemplo, isso é verdade, uma vez eu dei ré numa árvore, por exemplo, então eu posso trazer isso de alguma forma para a conversa. Ou você pode usar numa reunião de brainstorming para uma marca, você vai usar a associação de ideias, por aí vai. O segundo aspecto da criatividade é o fluxo de pensamento. Fluxo de pensamento é sobre você deixar livre o caminho da sua criatividade. Lembra que eu falei que a criatividade é um caminho, em vez de ser uma catapulta, que é só do ponto A ao ponto B? Não, a criatividade é um caminho. E o fluxo de pensamento é sobre você tirar o julgamento que você tem e deixar fluir as ideias, deixar fluir o pensamento. Isso é muito importante para a criatividade. E deixando o fluxo livre, deixando ele fluir mais, esses pensamentos, você vai acessar as ideias mais naturalmente. Você vai ver que é mais orgânico e não precisa de tanto esforço assim para ter uma ideia, para seguir uma linha de raciocínio. Vai ficar muito mais fácil na sua palestra
Em vez de você decorar fala por fala, e se perder, você esqueceu uma palavra e aquilo fez você se perder completamente. Quando você tem um fluxo de pensamento mais contínuo, mais livre, você vai perceber que não é sobre a palavra em si, entende? Você vai ficar mais presa à ideia, ao significado e vai poder deixar fluir mais. Talvez até venha uma palavra que você nem tinha pensado antes. Imagina! Terceiro aspecto ativo da criatividade é a ressignificação. A capacidade de ver uma coisa ou uma palavra e achar possibilidades novas, novas utilidades para ela. É o que a gente falou no exemplo da criança, que ela vê uma caneta, mas não é uma caneta, ela é um foguete, uma espada, um laser. A ressignificação é muito importante para a sua criatividade, porque a gente está acostumado a ver as coisas de uma forma A, e a gente sempre acha que ela vai ser sempre assim. E quando você tem uma capacidade maior de ressignificar, você consegue fazer isso facilmente e se transformar ideias mortas ou coisas na sua empresa que acontecem sempre, você tem a capacidade de trazer uma nova perspectiva sobre aquilo. Isso é muito ligado à capacidade de presença, sobre estar presente, é um conceito muito importante. E se você está gostando até agora desse vídeo, se você quer saber mais sobre criatividade, se você quer se sentir uma pessoa mais interessante, ou você quer treinar cada um desses aspectos que eu trouxe, já segue esse canal e deixa já segue esse canal e já ativa o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. O último aspecto da criatividade, ele é passivo. O que eu quero dizer com passivo? Ele não é treinável, aprendível, né? Não tem como se exercitar, né? A gente tem como buscar ele, a gente tem como abrir espaço para ele acontecer, que é a inspiração. Pensa, não posso falar sobre criatividade e deixar de lado a inspiração. Tem dias que a gente está inspirado e a gente não precisa mais nada para que a gente consiga fazer o que a gente precisa fazer. A gente já está pronto. Aí vem ideia, vem fluxo de pensamento, vem ressignificação, vem tudo junto com misturar. Agora, a gente não pode achar, ter a ideia que a gente vai estar inspirado sempre. A gente não pode achar que a vida vai ser sempre bonitinha, a gente vai estar na melhor energia possível, descansado, alimentado, confortável para a inspiração vir. Não é assim que vai acontecer, né? Eu posso ensinar nos próximos vídeos sobre exercícios e práticas para abrir caminho para a inspiração. Mas os outros lances, os outros aspectos da criatividade, os ativos, são para aqueles momentos que a gente não está inspirado também. São tanto para os momentos que a gente está inspirado, aliás, quanto para os momentos que a gente não está inspirado. Desculpa a mudança bruta de cenário, mas é que eu estava editando o vídeo e eu pensei numa coisa que eu não disse na hora, e ao invés de ficar com essa coisa de perfeccionismo, de eu não vou fazer um cenário diferente para ficar bonitinho o vídeo, eu quero que ele tenha um conteúdo verdadeiro. Então, outra coisa que é muito importante na criatividade, que eu não falei lá e pensei, putz, agora, que é uma coisa que eu faço, você pode ver refletido nesse vídeo inteiro, que é: criatividade não é sobre perfeição. Não é sobre perfeição, tá? Eu acho que eu falei sobre não ser genial, né? Mas eu acho que eu não deixei claro essa parte. Não é sobre se fazer algo perfeito, mas algo concreto que você trouxe. Da próxima vez que você criar, vai ficar muito mais fácil se você já trouxe dessa vez imperfeita, vamos dizer assim. É só ver a edição desse vídeo. Eu não sou o melhor editor de vídeo, não tenho os melhores cursos de edição de vídeo, né? Mas se eu não fizer esse primeiro vídeo, com essa primeira edição, com esse primeiro formato, sem os recursos necessários para fazer uma grande edição de vídeo, eu não vou criar os próximos. E eu acho que muito disso do que a gente vive hoje, de se trancar, de se fechar, é porque a gente quer mostrar que somos perfeitos, mas a perfeição não faz parte nem de nós seres humanos. Todo mundo aqui tem um defeito. Imagina o que a gente criar. Se a gente é imperfeito, imagina nossas criações. Elas não precisam sair perfeitas do papel, sabe? Entende? E uma coisa que eu também refleti vendo o vídeo, eu acho que a criatividade, eu falei do exemplo, né? A gente acha que a criatividade é uma catapulta, vai sair do ponto A para o ponto B.
e eu corrigi por uma flecha, mas eu achei meio parecido. O que eu acho mesmo é que a criatividade é como um rio. É como um rio que flui. Ele às vezes vai estar mais rápido porque teve uma chuva, uma brainstorming, ou ele vai devagar, mas ele vai. E a criatividade é importante, a fluência, é importante a cadência, a constância, mais do que o resultado em si. O mais importante da criatividade não é o resultado. Não é o resultado. É o processo de criatividade até chegar àquele resultado que vai te ensinar o caminho da criatividade. Entende? Então espero que eu tenha dado um amparo para vocês nesse sentido de eu não me sinto criativo, eu não me sinto interessante nem engraçado. Eu acho que fique tranquilo quanto a isso, porque se você nunca treinou isso na vida, se você nunca aprendeu exercícios práticos, né? Se você não colocou, se você esqueceu depois de grande, depois que você deixou de ser criança, se a gente não é estimulado a utilizar, não fique triste de não se sentir assim, tá? Vou ensinar aqui nesse canal diversos exercícios, diversas formas de se comunicar melhor usando a criatividade, que é o caminho que eu mesmo encontrei para superar as minhas dificuldades de interação social, entende? E pode ver que eu gosto de colocar em prática o que eu ensino, que é muito fácil falar, não precisa ser perfeito, vai criando e depois você vai melhorando, é muito fácil falar, qualquer um consegue falar isso, né? Mas eu gosto de mostrar inclusive nos meus vídeos, então tem o erro, eu deixo os erros porque eu acho muito engraçado, que sempre que eu estou gravando eu me confundo nas palavras, eu faço isso, sabe? Mas eu acho engraçado e eu mesmo me zoo e aceito que foi errado mesmo e aconteceu. E eu acho que tem que ser assim mais leve, porque quando você vai trazendo leveza e aprendendo a rir de si mesmo, você vai se levando menos a sério e vai se permitindo acometer esses erros, vai se permitindo mais ser você mesmo, né? E todo mundo gosta de alguém que é original, que é verdadeiro, inclusive nos defeitos. Todo mundo gosta de alguém que é original, vamos dizer assim, né? Que não está querendo ser mais um engravatado no meio do ramo de negócios, entende? Inclusive, eu pensando nisso assim, de ser mais de mim, eu fui numa reunião de marketing, última coisa desse vídeo, eu fui numa reunião de marketing assim, nossa, uma reunião na Expo São Paulo, um bagulho muito... Reunião, né? Tipo, uma exposição eu chamo de reunião. Na Expo de São Paulo, um bagulho enorme. E eu fui com essa blusa aqui do Looney Tunes, que me representa muito, assim. Eu gosto de coisas, de coisas criativas, eu gosto de desenho animado, eu gosto de coisas leves, divertidas, animação. Então todas essas coisas que fazem parte de mim, eu falei, eu vou lá no meio de gente, não tem ninguém, todo mundo de terno e gravata, camiseta polo, e eu com a blusa dos Looney Tunes, sabe, porque isso que me representa. Por que eu vou tentar usar a roupagem que as outras pessoas estão usando para viverem nessa sociedade, né? Então eu espero que essas reflexões que eu tenha trazido durante todo o vídeo tenham te ajudado a entender essas coisas, faça você refletir. Agora você já sabe os aspectos da criatividade, você já pode prestar mais atenção quando você estiver em alguma situação que você precisa utilizar, né? E nos próximos vídeos, como eu disse já, vão ter exercícios práticos para você treinar os músculos da criatividade e mais dicas sobre falar melhor em público, seja na hora de interagir com pessoas, seja na hora de falar numa reunião de negócio, seja na hora de conversar com uma grandíssima plateia e fazer uma baita de uma palestra. Beleza? Então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o canal, espero que você tenha gostado mesmo. Segue aí para você receber os próximos vídeos. E coloca também no Instagram, @WilliamScodro, que você vai receber esse e outros tipos de criativo feitos lá para aquela rede. Beleza? Muito obrigado a vocês, um beijo, boa semana.